toda luta terá fim. E este povo perseguido vai subir. Se já chegamos até aqui, vamos lutar até o fim. Por Jesus vale a pena sofrer. Meus irmãos, não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão pequenas. Olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente essa igreja subirá. Cante alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em tuas vestes ninguém poderá tocar. Meus irmãos, não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão pequenas. Olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente essa igreja subirá. Cante alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em tuas vestes ninguém poderá tocar. Cante alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em tuas vestes ninguém poderá tocar. Em suas vestes ninguém poderá tocar. Mais uma vez venho pedir perdão, Senhor, por tantas falhas que um dia cometi, e a paz que havia dentro do meu coração não mais existe, por isso estou aqui. E agora venho humildemente a teus pés, te implorando, tenhas compaixão de mim. Oh, não demores em me dar o teu perdão.
minha vida aqui. Espero tanto, ó Senhor, te encontrar, que tua paz inunde todo o meu ser. Só tua presença é capaz de transformar um pobre homem e fazê-lo renascer. E sentimentos que feriram meu passado caíram por terra e não mais existirão, porque contigo minha vida renasceu e a paz voltou de novo ao meu coração. Como é precioso desfrutar sua presença, que em outro tempo procurei e não achei. Mas o Senhor, que é rico em misericórdia, me enviaste a paz que tanto almejei. E agora sigo amparado por sua luz, até um dia eu contigo ir morar. Senhor, não quero caminhar sem tua presença, que é pra mim auxílio, conforto e paz. Espero tanto, ó Senhor, te encontrar, que tua paz inunde todo o meu ser. Só tua presença é capaz de transformar um pobre homem e fazê-lo renascer. E sentimentos que feriram meu passado caíram por terra e não mais existirão, porque contigo minha vida renasceu e a paz voltou de novo ao meu coração. E a paz voltou de novo ao meu coração. Eu trago o cansaço do corpo e o pó da estrada. Por muitos lugares andei até chegar aqui, buscando as coisas desta vida, não encontrei nada que me trouxesse a alegria, e hoje estou aqui. Quem dizia ser meu amigo me deixou sozinha, andando de um lado para o outro sem ter direção.
Mas hoje cedo olhei pro céu e encontrei o caminho. E vi que somente Jesus é minha solução. Eu louvarei a Ti, Senhor. Tu és meu Rei, meu Salvador. Pra glória irei com meu Jesus, lá estarei no céu de luz. Na solidão da madrugada, clamo e me responde. As suas mãos enxugam lágrimas que molham meu rosto. E quando amanhece o dia, subo até o monte e canto uma canção que exalta ao Deus que não é morto. E a sua glória resplandece ao romper do dia, trazendo um grande renovo aos seus escolhidos. Até os passarinhos cantam com muita alegria, pois sabem que Deus é o único e verdadeiro amigo. Eu louvarei a Ti, Senhor. Tu és meu Rei, meu Salvador. Pra glória irei com meu Jesus, lá estarei no céu de luz. Eu louvarei a Ti, Senhor. Tu és meu Rei, meu Salvador. Pra glória irei com meu Jesus, lá estarei no céu de luz. Lá estarei no céu de luz. Aleluia, graças a Deus. Que Deus possa, mais uma vez, meu precioso irmão, minha preciosa irmã, enriquecer o teu coração com o Espírito Santo. Ele prometeu que estaria conosco e em nós até a consumação do século. Mais uma manhã de bênção, mais um dia repleto de alegria, mais um dia para nós ouvirmos a voz de Deus falando conosco. Amém? Graças a Deus por tudo isso. Hoje já é sexta-feira, já estamos aí no 6º dia da semana e amanhã já é o 7º dia, já finalizando esta 3ª semana, se não me engano, do mês de julho, e aí já entrando aí para, se não me engano, na 4ª semana do mês de julho.
graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E é certo que Ele dará para nós um ótimo e abençoado dia, porque Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida dos animais, Ele cuida dos pássaros, da natureza, tudo está sobre o controle de Deus. Nada está fora do controle dele. Então que Ele possa mais uma vez enlarguecer o teu coração, enlarguecer os nossos corações, para que possamos sermos ajudados, para que possamos sermos fortificados mais uma vez. E eu creio que ao término deste programa, eu creio que nós sairemos melhores do que quando nós iniciamos. Porque é assim que o profeta ensina. Ou nós saímos melhor, ou nós saímos pior de uma programação, de uma reunião. E hoje à noite, às 19 horas, nós estaremos no santuário mais uma vez. Às 19 horas, com o programa de rádio, às 19h30. Então, com os hinos, em seguida, com uma mensagem de Deus para nós. Uma mensagem de ensinamento, uma mensagem de Deus para cada um de nós. Estejam todos no santuário, se você pode. Se você não é daqui, estejam conectados conosco, compartilhe este nosso canal. Há muitos que estão com fome e com sede. E não é fome de pão e nem sede de água, mas é fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E você é este canal para levar estas bênçãos para mais pessoas, para os seus familiares. Às vezes você já tem feito isso em tempos atrás, e às vezes você foi até criticado. Mas continue. O profeta pregou uma mensagem: convencido e então preocupados. Quando você está convencido que o arrebatamento está próximo, que será um dia glorioso para aqueles que fazem parte do arrebatamento, e será um terrível dia para aqueles que ficarem, você então ficará preocupado para que todos da tua família, para que todos os seus amigos, para que todos entrem também véu adentro, esteja também nesta plataforma de arrebatamento. E hoje, pela graça de Deus, nós estamos na série número 10, de série Ser Cordeiro, número 10. Eu pensava que na segunda-feira eu ia começar uma nova série, pensei que eu terminaria a mensagem hoje, mas não será possível. Nós ainda vamos continuar mergulhando nesta mensagem, a igreja e sua condição. Nós precisamos cavarmos mais fundo. O profeta disse isso na mensagem Humilha-te, que é preciso a igreja cavar mais fundo. É preciso você, meu irmão, eu, cada um de nós, cavarmos mais fundo. Se nós queremos subirmos no arrebatamento, nós precisamos mergulhar de corpo, de alma e de espírito, véu adentro. Nós não podemos ter a mensagem mecânica. Eu disse outro dia, a mecânica já passou, é a hora da dinâmica estar em nós. Nós precisamos que essa dinâmica esteja sobre cada um de nós. E para isso nós precisamos mergulharmos nas profundezas da palavra. Nós precisamos disso. E eu creio que Deus está nos proporcionando isso. Deus está nos levando a isso. Porque quando Deus traz um assunto para nós, veja só as nossas pregações desde o ano passado e assim por diante.
Veja só, Deus sempre nos preparando, sempre falando conosco. E vejamos aonde nós estávamos. E veja só aonde nós estamos hoje. Alguém pensa assim, mas pastor, eu estava aqui, agora estou aqui, já estou bom. Não, não está bom. Nós precisamos mais. Nós precisamos mais e mais e mais de Deus. Oramos, renunciamos a nós mesmos a cada dia, até que verdadeiramente nós tenhamos o coração de Deus e que nós tenhamos a mente de Deus em nós. Você vai observar, meus preciosos irmãos, um indivíduo que tem um coração de Deus, uma mulher que tem a mente de Deus, um homem que tem a mente de Deus, ele ultrapassa a fase da religiosidade. Religiosidade, nós temos aprendido, religiosidade não salva ninguém. Nós temos visto grandes homens no passado, que foram homens verdadeiramente religiosos. Tais como o próprio Caim era um homem religioso, um homem sincero. Agora veja só, religião é uma cobertura apenas. E nós não precisamos de uma cobertura humana. Deus não está interessado numa coisa mecânica nossa. Deus verdadeiramente quer que nós tenhamos coração rendido a Ele. Coração quebrantado. Você vai observar que se fosse por obra, Davi fez uma boa coisa. Quando ele foi lá buscar a arca para trazer. Ali era uma boa obra que ele estava fazendo. Porém, era uma obra fora da vontade de Deus. Ele não era o homem comissionado para aquilo. Ali não era para Davi fazer. Aquilo era para Salomão fazer. Davi poderia dizer assim, bem, veja só, eu sou pai de Salomão, eu sou rei de Israel, eu sou isso, então tem que ser eu que vou fazer. Eu consultei os sacerdotes, eu consultei os meus homens, os capitões aí, e todos eles disseram, é você que é para fazer, Davi. Mas ele fez a coisa errada, não era ele. Ele deixou de consultar um homem, ele deixou de consultar o profeta de Deus que estava ali. E apenas uma parada que você, quando você para consultar a pessoa errada, aí você mergulha nas profundezas do abismo das trevas. Quando Eva parou para consultar a serpente, ela mergulhou nas profundezas do abismo, porque ela saiu de trás da palavra. E Deus não quer ver coisa mecânica nossa, Deus quer ver que nós simplesmente nos rendemos a Ele. Não é o que eu faço, não é o que você faz, meu irmão. Você pode jejuar, pastor Joaquim já disse isso algumas vezes no plenário. Eu não me lembro se ele falou a todos, mas no plenário ele já disse. O indivíduo pode jejuar 20 dias, 30 dias, 40 dias, buscando poder. Não é isso. Você observa que Moisés estava lá no deserto. Ele tinha fugido da presença de Faraó e ele estava lá quietinho. Deus foi lá e encontrou com ele. A questão é essa. É aquela série de programa de rádio que nós pregamos. Quando o homem está na mira de Deus, ele não precisa fazer nada. É Deus que faz por ele. Sabe o que este homem é? A mensagem, a maior batalha jamais pelejada, o profeta nos ensina. Este homem é simplesmente um canal de Deus. Simplesmente isso. Você vai observar que em termos de religião, Esaú era melhor do que Jacó. Esaú era melhor. Esaú era religioso. Esaú ele tinha boas obras.
misericórdia das obras de Jacó. Mas Jacó era o escolhido de Deus, porque Deus já tinha visto o coração de Jacó antes dele próprio ter nascido. Você vai observar que a religião, grave isso no teu coração, a religião faz a pessoa fazer obras mecânicas, obras competitivas. Esta é a religião. E Deus está nos levando a um patamar mais alto, para que eu, para que tu, para que nós tenhamos uma experiência com Ele. Deus não quer que você tenha uma experiência comigo. Ah, eu tive uma experiência com o pastor. Esqueça isso. Eu não posso te salvar. Não foi eu que morri na cruz, no Calvário por você. Eu não posso perdoar os teus pecados, nem os próprios meus pecados, nem salvar a mim mesmo. Então não é você ter uma experiência com seu pastor. Não é você ter uma experiência na sua igreja. A religião leva a isso, a você ter uma experiência na sua igreja, ter uma experiência com o seu pastor. Isto é a religião que faz. Mas o cristianismo leva você de volta ao Pentecoste, para você ter uma experiência com Deus, para você ter uma experiência com o Espírito Santo. Você observa que, grave isso, meu precioso ouvinte, grave isso. Você observa que quando Jesus esteve aqui na terra, ele não disse para os discípulos: tenha vós uma experiência comigo. Jesus não disse isso. Jesus não disse para eles ter uma experiência com Jesus. Jesus disse: olha, vai lá, depois da morte, crucificação, sepultamento, ressurreição, um pouquinho antes dele subir ao céu, ele diz: olha, vai lá em Jerusalém, ficai lá, até que do alto sejais revestido do poder. Até que do alto sejais revestido de poder. E nós estamos nesta classe, de volta ao Pentecoste, porque quando voltamos ao Pentecoste, aí nós podemos ser revestidos do poder. Esse poder vem do alto. Mas aonde que eu posso, pastor, receber este poder? Volte ao Pentecoste. É de volta ao original. De volta à igreja primitiva. Por isso que ele enviou um profeta para restaurar todas as coisas. Amém? Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te energizar. Vamos ter que entrar na mensagem. A igreja e sua condição. Nós paramos ontem no parágrafo 59, parte B. E hoje nós vamos, então, começar. Eu vou ler o parte B mais uma vez. E aí nós vamos entrar, então, já no parágrafo 61. Porém, antes nós vamos fazer uma oração e vamos ler a Bíblia. Amém? Senhor Deus, Pai bendito, graças te dou por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai. Que o Senhor possa tomar-me nesta hora, como tomar a cada um dos meus preciosos ouvintes, para que sejamos canais, para que o Senhor tenha livre acesso em nossos corações e que o Senhor possa derramar sobre cada um de nós mais unção, mais do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor possa nos betumar por fora e por dentro. E que sejamos, Senhor, a imagem de Cristo. Que chegamos, Senhor, a esta estatura de um varão perfeito. É como nós temos aprendido. Nós estamos na 7ª era da igreja. É a era do amor fraternal. Ainda que esteja escasso, mas ainda há pessoas sinceras que têm o seu coração cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia, Pai.
E é justamente isto que nós queremos. É uma experiência contigo nesta manhã. Que o Senhor possa encher as nossas lamparinas com azeite e que possamos sairmos fortificados no espírito e na alma e que possamos também sermos curados, libertados neste corpo terreno, Pai. Que o Senhor possa mais uma vez trovejar no nosso meio e que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus queridos, a Escritura, como já de praxe, está no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 28. Vocês anote e leamos juntos, se você puder. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Você não quer levantar mais uma vez tuas mãos e dizer assim: Senhor, que o teu Espírito Santo repouse sobre mim em porção dobrada nesta manhã, Pai? Você quer fazer isto? Faça. Repita comigo: Senhor, que o teu Espírito Santo desça sobre porção dobrada sobre mim nesta manhã, mais uma vez. Graças a Deus. Meus irmãos, isto é maravilhoso. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós estamos condenados ao inferno. Condenados ao inferno, se nós não tivermos o Espírito Santo. E temos dito aqui, mensagem ou sinal, parágrafo 338. Deus dá o Espírito Santo àqueles que obedecem. E é difícil obedecer, não é muito simples não. Porque nós temos a nossa natureza terrena e a natureza divina. Então estas duas naturezas, elas estão brigando, elas estão rosnando, vamos dizer assim, uma contra a outra. E você pergunta: pastor, qual destas duas vai vencer? É aquela que você alimentar mais. É a natureza que você vai alimentar mais. Nos programas anteriores, como o de ontem, por exemplo, e os de ontem, nós aprendemos que um simples rosnado, o Espírito Santo alça voo. E nós ouvimos o profeta dizer que o homem e a mulher têm se comportado como tudo, menos como cordeiro. E temos aprendido que o cordeiro, uma das características do cordeiro, é ceder o seu direito. Quando você observa que um indivíduo, uma pessoa, não cede o direito e fica sempre martelando na mesma tecla: eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Tal indivíduo, ele não tem a natureza do cordeiro. Que a natureza do cordeiro é essa: renunciar a si mesmo, renunciar todos os seus direitos,
Aquele jovem rico, ele era um homem religioso. Ele era um homem muito religioso. Talvez ele falava em línguas estranhas, talvez ele profetizava. Ele era um homem religioso. Meus irmãos, veja bem, a coisa nos finais dos tempos era parecidíssima que, se fosse possível, enganaria os próprios escolhidos. Não confundam religião com cristianismo. Aquele jovem era religioso, São Mateus 19, mas ele não quis renunciar uma coisa que Jesus pediu a ele. Ele não tinha a natureza do cordeiro. Verdadeiramente, ele não era um cristão genuíno. Ele era religioso. E se você observar, a noiva, a igreja é comparada como a noiva de Jesus Cristo. Quando a noiva cede o seu direito, quando a noiva diz assim: eu não posso viver de mim mesmo. Quando a noiva diz assim: eu dependo do meu noivo, eu dependo do meu esposo. O que ele trazer para mim comer, eu vou comer. Este esposo, esse marido que nós temos, ele fica satisfeito, porque ele é quem abastece, grave isso, ele é quem abastece a nossa mesa espiritual. Ele, o Espírito Santo, é quem, minha irmã, abastece a tua despensa espiritual. Ele é que faz isso. De forma que nós não precisamos misturar o que ele nos dá com religião, com teologia, com coisas mecânicas do homem aqui, humana. Não. Sejamos satisfeitos, sejamos agradecidos. Em tudo, o cristão, ele faz o quê? Em tudo, damos glória a Deus. Por quê? Porque ele sabe como conduzir a sua noiva. O Espírito Santo sabe como nos conduzir. Nós não precisamos ficar agitados. Nós temos aprendido na mensagem Véu Adentro, se não me falha a memória, parágrafo 75, se não me engano. 71, 72, até o irmão Mateus, pega a mensagem para mim, Véu Adentro, fazendo um favor. Acho que está em cima da minha mesa, por favor. Penso eu que é o 72 ou é o 75. O profeta diz assim: olha, um cristão, ele não é agitado. Mas por que ele não é agitado, pastor? Porque ele é cordeiro. Nós não aprendemos anteriormente que cordeiro não escoceia? Nós não aprendemos que cordeiro não escoceia da coisa? Nós não aprendemos que cordeiro não rosna? Nós não aprendemos que cordeiro é manso? Que cordeiro cede o seu direito? A natureza do cordeiro é essa. E Deus está requerendo da igreja que ela chega nesta posição de ser cordeira. Que ela chega a uma posição que ela dependa totalmente de Deus. Por isso que Deus está trabalhando. Deus está agindo. Tudo que for escória, tudo que for palha, tudo que for madeira, tudo que não servir, Deus está tirando. Deus terá uma igreja pura, uma igreja virgem,
uma igreja cordeira, uma igreja submissa 100% na palavra. Deus terá isso. Deus é especialista nisso. Obrigado. Mensagem véu adentro. Vamos só para nós confirmar. Verdade, é parágrafo 71. Um cristão não é agitado. Um cristão não corre de um lugar em lugar. Um cristão não se irrita, nem se discute e nem se preocupa com as coisas. Meu Deus, profeta é profeta. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Graças a Deus. Vamos entrar um pouquinho aqui. Vamos mergulhar um pouquinho mais fundo. Deixa que a palavra tire a escória de você. O profeta vai dar uma apertadinha no parafuso. Digo, na porca, né? Vai dar uma apertadinha. Se você é um cristão, você vai dar glória a Deus. Agora, se o indivíduo não é, ele vai ficar meio zangado. Porque vai apertar um pouco aqui, tá bom? Parágrafo 61 da mensagem. A igreja e sua condição. Voltando aqui, nós paramos no 59. Deixa eu voltar na parte B do 59 e aí eu entro para dar uma base para você entender. Quando Cristo descia entre as pessoas, eles eram simplesmente tão dóceis, simplesmente tão pacíficos. Eles viviam vidas pias, eles viviam vidas sacrificiais. Eles estavam desejando ceder, eles estavam desejando ser liderados pelo Espírito Santo. Lembrando que nós já lemos isso ontem, já comentamos, então só estou fazendo uma plataforma. Eles não se importavam que as pessoas dissessem que eles estavam fora de moda. Se eles dissessem que eles eram loucos ou algo a respeito disso, eles estavam desejando ser liderados pelo Espírito Santo. Eles e nós aqui, nós desejamos sermos liderados pelo Espírito Santo? Aí no 60 parte B, o profeta diz, você diz, porém, eu falei em língua, sim, e o diabo faz também. Eu gritei, e o diabo faz também. O diabo pode personificar tudo que Deus tem. Misericórdia, né, irmão? O diabo pode personificar. Eu estou lendo o parágrafo 60, parte B. Veja só, o diabo pode personificar tudo que Deus tem. Tudo, pastor, tudo. E o que ele não pode personificar? O profeta responde, exceto o amor. Meu irmão, quando você for orar, acate esse conselho. Quando você for orar por alguém, ainda que essa pessoa te maltrata, te calunia, fala mal de você, ainda que essa pessoa, seja o que for que essa pessoa faz contigo, não leve essa pessoa para o Monte Sinai, não. Monte Sinai é lei, é olho por olho, dente por dente, é pedra, é fogo. Leva esta pessoa para o Calvário. Deixa no Calvário. Lembra-se que nós estamos vivendo na era do amor fraternal. É na era do amor fraternal. O profeta diz assim que Paulo chegou a entregar aquelas pessoas, aqueles homens, a um demônio. Entregou para Satanás. Lembra que Paulo fez isso? Vocês lembram que Eliseu disse lá, ele pediu que a ursa comesse aquelas crianças, 42 crianças?
Vocês lembram disso? O profeta diz, em outras palavras, o profeta diz assim, ele não faria aquilo. O profeta não faria aquilo. Ah, mas por que o irmão Brana não faria isso? É porque o irmão Brana é melhor do que eles? Sabe o que é? É porque o irmão Brana veio para ser o mensageiro da 7ª era da igreja, da era do amor fraternal. Veja só, as coisas passam. Elias no Monte Carmelo, quando aquele capitão chegou ali e falou com ele, ele diz assim, se sou homem de Deus, desça fogo do céu, consome tu e teus 50. Ali não havia graça. Ali não havia graça. Ali era lei. Mas Jesus veio para o quê? Ele é a graça. Ele veio trazer graça para nós. Ele veio trazer o genuíno amor fraternal, o genuíno amor divino para nós. Então, o indivíduo pode falar em línguas, pode profetizar, pode falar tudo, exceto amar. O diabo não pode amar. E você vai observar pelos frutos. Pelos frutos. Nós não lemos lá atrás o profeta dizendo assim, cruze o caminho de um cristão e você saberá que natureza ele tem. Não foi isso que o profeta disse? O profeta diz, você cruze o caminho dele. E aí você saberá que tipo de natureza ele tem. Por isso que eu digo, às vezes Deus permite uma montanha cair sobre você. Às vezes Deus permite uma montanha cair sobre você. Para saber que tipo de natureza nós temos. Eu tenho dito desde o início. O profeta pregou aquela mensagem, série de adoção. E uma delas ele pregou a manifestação dos filhos de Deus. E se temos um tempo que nós temos que manifestar realmente quem nós somos, é agora, meus irmãos. Nós estamos a um fôlego, assim como, mais ou menos assim, ó. Entendeu? Um fôlego do arrebatamento. Um fôlego do arrebatamento. Um fôlego do arrebatamento. E nós vamos ficar brincando de igreja? Nós vamos ficar competindo com o espírito medíocre? Ah, meu irmão. Quem ficou preocupado com Sodoma foi a mulher de Ló. Ló, por mais as suas fraquezas, Ló, fugiu. Ele, é hora de nós, entrarmos. Papai, o senhor quer ir comigo, papai? Ah, não sei. Tchau, estou indo. Mamãe, marido, esposa, é hora de nós. Parece que é uma coisa, né? O Espírito Santo parece que fica batendo nisso. Desde o início da semana, nós estamos batendo nessa tecla, experiência com Deus, experiência com Deus. Meu Deus, o que Deus quer falar conosco, irmãos? Misericórdia. Experiência com Deus, experiência com Deus. Um cristão que tem experiência com Deus, ele não é agitado, ele não é um personificador. Meus irmãos, vamos buscar isso. Você crê nisso? Então o profeta diz, ele não pode personificar o amor. O diabo não pode personificar. Vamos continuar. Parágrafo 61. Na terceira linha.
a igreja, veja só que coisa tremenda isso. A igreja começou a ter pequenos carcarejos. Aí que está o problema. Esse espírito maligno de maledicência. Isso é um demônio cruel. Esses carcarejos dentro da igreja. E nós temos aprendido que quem verdadeiramente tem um sinal, eles põem o sinal. Ó, o meu ouvido, ele é santificado para ouvir a palavra de Deus. Não vem aqui com essas suas teorias, com seus argumentos, que eu não quero ouvir. Esses carcarejo começa na igreja. Hoje, sabe aonde que esse carcarejo é muito utilizado? Na internet, no WhatsApp. É carcarejo. E sempre tem, né? Sempre tem, me permita dizer, sempre tem, quem carcareja, fica carcarejando, é aqueles, as chamadas galinhas, né? Fica carcarejando. Nunca é capaz de voar como águia e de ganhar as alturas. Ganhar as alturas. Então o profeta está dizendo, ó, a igreja começou a ter pequenos carcarejos. Facções entre si. Facções é grupinhos. Ah, eu sou do grupo do fulano. Eu sou do grupo da fulana. Eu sou do grupo da ciclana e não sou do grupo da beltrana. Isso é facções. E aí nós viemos na fila da ceia e dizemos assim que somos parte do corpo. Ah, que corpo é esse todo fatiado? O corpo é um só. Agora, a igreja é constituída de vários membros, mas o corpo é um só. E que corpo é esse faccionado? Que corpo é esse dividido? O que São 1 Coríntios capítulo 11 fala? Por não discernir o corpo de Cristo, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Esse sono é o sono espiritual, é o sono da morte. Por isso que lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, Paulo escreveu ali, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você compreende isso? Então há muitos fracos, por quê? Porque não está discernindo o corpo. Se você discerne o corpo, você não fala mal do seu irmão. Eu já disse outro dia aqui, há muito tempo atrás. Quem vê os seus pecados, quem vê os seus erros, é quem não tem a revelação. Ele olha para você e vê os seus erros. Mas quem tem o Espírito Santo, ele olha para você e vê o sangue de Deus em você. Poxa, veja só, se o sangue dele está em mim, por que eu não posso ver o sangue do meu irmão também? Veja só, o profeta passou por determinadas coisas, para ele mostrar para nós, ele foi o quê? Ele foi o mensageiro. Ele foi o precursor, é o que vai na frente. Escreva isso, irmãos. Igreja, povo de Deus. O precursor é o que vai na frente. Por que Deus permitiu ele, se eu não me engano, na mensagem A Perfeição, por que Deus permitiu ele ir naquele bar, que ele não estava indo naquele bar, ele ia em outro lugar comer, naquela campanha, e ali naquele dia, aquele lugar que ele comia todos os dias estava fechado, aí ele foi em outro, veja só o propósito de Deus. Chegou ali, ele viu uma mulher despida, uma senhora, e ele começou a condená-la, começou a julgá-la. O Espírito Santo levou ele para trás da porta, mostrou para ele, todas as vezes que ele errava, vinha ali um sangue jorrando sobre ele, e ele caiu, pediu misericórdia, foi lá e pediu perdão para a mulher. Se nós não acertarmos a nossa vida, você sai de casa em casa falando dos outros.
pela internet, carcarejando, faccionando, falando dos outros, e vai pensar que vai entrar no céu, esqueça isso. Ah, mas eu tenho obras, eu fiz isso, e esqueça isso. Deus não está interessado nas nossas obras. Tem povos, tem denominações, a mãe de Apocalipse 17, ela faz muito mais obra do que nós. Visita a cadeia, dá aos órfãos e faz tantas obras de caridade, constrói milhares de igrejas. Para com isso, tira isso da mente, isso é mesquinhez. Deus está interessado no coração. É para saber se você tem um coração quebrantado, um coração segundo o coração dele. Que verdadeiramente você está amando, desejando de tudo que você imaginar o Espírito Santo. Irmãos, queridos, Jacó, ele desejou tudo que você imaginar, ele queria primogenitura, mas ele queria mesmo. Aquela primogenitura de Jacó ali, com Esaú, para nós representa, sabe o quê? O Espírito Santo. Sabe, se nós tivermos esta sede de receber o Espírito Santo. Mas sabe o que nós estamos tendo? Sabe o que os homens estão tendo? É sede de poder, é sede de vitrine, é sede de aparecimento. É essa sede de coisas mundanas, digo assim, de coisas terrenas. Mas que sejamos como João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu quero diminuir mais. E eu creio que você quer diminuir mais. E eu disse para vocês, no final desta programação de hoje, nós teríamos que sair melhor. E Deus está acochando mesmo, e Ele vai acochar mesmo. Porque é uma coisa assim, às vezes a gente pensa assim, roubar é um pecadão. Matar é um pecadão. Adulterar é um pecadão. Aí a gente esquece que glutonaria é um pecado também. E é pecadão também. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Tudo é pecado. A gente esquece de ter a língua afiada para falar dos outros. É pecado também. Ter espírito de facção, de carcarejo, é pecado. E individualmente cada um vai responder. Agora eu volto no que eu disse do profeta. Se eu não me engano, a mensagem é a perfeição. Deus levou ele atrás da porta, mostrou aquilo, ele foi lá e acertou com a mulher. Ele entendeu a situação da mulher. Agora e nós? São Mateus capítulo 7. Por que nós queremos julgar o nosso irmão? Isso é a natureza do Cordeiro. Eu disse há um tempo atrás aqui, o próprio Senhor Jesus Cristo hoje, ele atua como advogado. Ele não atua como juiz para julgar, para condenar. Às vezes, sabe o que acontece, irmão? Às vezes nós pegamos um espírito religioso e nós queremos salvar os outros. Eu tenho uma mensagem aqui quentinha e eu tenho que ir lá na casa do fulano e pregar para ele, para abrir os olhos dele, que ele está sendo enganado. Eu tenho que ir lá na casa da irmã, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho essa comissão de fazer isto, de mostrar. É você que tem essa comissão? Eu achava que era o Espírito Santo. Aliás, eu achava não. Me perdoa dizer isso. Eu ainda continuo crendo que quem tem essa missão é o Espírito Santo. É o Espírito Santo? Não é assim que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo convence o homem do pecado? Não sou eu não, meu irmão. Não somos nós. O homem pode estar lá na sarjeta. Eu pergunto para você, quantos estão indo lá na sarjeta pregar para uma prostituta? Ou digo, para um bêbado? Quantos estão indo nas casas essas casas aí, vocês sabem, pregar para uma prostituta? Quantos estão
indo nas cadeias, pregarem. Esses lugares muitos não querem, querem ir em outro lugar. Vocês compreendem? E aí é onde que o profeta está dizendo aqui, ó, a igreja começou a ter pequenos carcarejos, facções entre si. E alguém diz, você sabe? Eu estou lendo 61 da mensagem A Igreja e Sua Condição. Nós vamos fechar agora, tá? Vamos fechar porque o relógio é muito atrevido, né? Mas tá bom assim. Ó, a igreja começou a ter pequenos carcarejos, facções entre si. E alguém diz, você sabe? Ó, olha aqui, ó o que o profeta diz. Você sabe? O pastor é assim. É assim. Eu estou lendo 61 da mensagem Igreja e Sua Condição. O pastor é assim, é assim. O pastor Márcio é assim e assim. O pastor fulano é assim e assim. O diácono é assim e assim. E a primeira coisa que você sabe, você deu ouvido a isso. Irmão, minha irmã preciosa, olha, quantas vezes você já tem ouvido eu falar isso? Quanto tempo? Não deixar o inferno dos outros atingir o céu que você está. O profeta não está dizendo aqui do que quem falou, não. O profeta está dizendo aqui, você deu ouvido a isso. Você que fica participando de grupinhos no WhatsApp, fofoquinha para lá, fofoquinha para cá, e tá. Ah, ninguém vem na minha casa, mas aí faz as entregas delivery, né? Delivery por WhatsApp. E aí vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá e tal. Sabe quem vai ser enfraquecido com isso? Você que deu ouvido a isso. Se você pergunta para mim, pastor, mas será que uma pessoa que dá ouvido a isso e dá crédito a isso, será que vai se levantar, pastor? Não. Irmão, nós estamos vivendo tempo tão perigoso que o profeta diz assim, não cruze a linha da misericórdia. Não cruze a linha da misericórdia. Não cruze a linha da misericórdia. Mas você para ouvir, como Eva parou para ouvir. O que deu? Ouvir o que? O profeta está dizendo, ouvir carcarejos, facções, e assim, o pastor é assim, o diácono é assim, né? Aí o profeta, você deu ouvido a isso, e essa é a razão pela qual você tem tantos problemas. Minha irmã, você tem tantos problemas. Você observa a atmosfera dentro da tua casa. Eu não preciso estar aí para saber que a atmosfera é só... Está pesada, você sabe. Eles não estão nem dormindo direito mais. Tu sabe. Acorda cedinho, vou ligar no canal da fofoca. Vou atualizar o jornal, logo cedo. Aí começa, você tem uma quentinha aí, você tem uma carta na manga aí, passa aí, me atualiza aqui. Meus irmãos, cordeiro faz isso? Uma pessoa que tem o Espírito Santo faz isso? O profeta está dizendo. Eu disse que a coisa ia apertar um pouquinho, né? Quem tem profeta e ama o profeta, dá glória a Deus. Amém? Então veja só, essa é a razão pela qual você tem tanto problema. É porque você tem começado, veja só, é porque você tem começado a escutar ao diabo. Meu Deus. Que Deus tenha misericórdia. Você começou a escutar ao diabo, e escutando um rosnado, ao invés de haver escutado a dócil pomba. A dócil pomba, o Espírito Santo, a pomba de Deus que lhe conduziria e lhe guiaria e lhe amaria.
e lhe abençoaria. Meus preciosos irmãos, irmãs, se você não é desta mensagem, comece a atentar para isso também. Às vezes você congrega em uma outra igreja, uma denominação. Comece a atentar para isso. Cuidado com esses carcarejos. Cuidado com essas facções. Cuidado com essas coisas. É hora de você zelar da sua alma. Não disse Romanos capítulo 10, versículo 17? Não diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Se a fé, meu irmão precioso, vem pelo ouvir, a dúvida vem por onde? Não é pelo ouvir também, não? Você para ouvir. Aí depois você pega o quê? Aí o diabo coloca coisa na tua cabeça. Realmente, o pastor não te dá muita moral. Realmente, você não tem muito significado na igreja. Realmente, tá. Aí começa assim, não é? Você vai deixar? Qual é o segredo, pastor, para isso? O profeta disse aqui, não parar para ouvir. Nós vamos parar aqui, meus irmãos, parágrafo 61 da mensagem Igreja e Sua Condição. Na segunda-feira, se Deus permitir, se estivermos aqui ainda, estamos projetando, fazendo os nossos projetos como se ele viesse daqui a 100 anos, né? Então, por isso que eu falo, que segunda-feira nós estaríamos de volta. Mas se o arrebatamento acontecer agora, nós temos que viver como isso. Se ele viesse agora. Amém? Então, segunda-feira, se Deus permitir, nós começamos no 62. E amanhã o nosso programa é A Vitória Nossa, é outra linha. E vamos orar nessa hora? Qual é a sua necessidade? Qual é o seu desejo? Qual é o seu clamor? Veja só, qual é o seu desejo? Eu tenho fé que Deus pode responder a tua oração. Como Ele tem sempre respondido a minha, como Ele sempre tem me sustentado, como Ele me sustentou até aqui, meus irmãos. Ele vai continuar me sustentando com esta mente sadia. Se alguém disser que este evangelho que eu estou pregando é falso, que eu sou falso, que Deus tenha misericórdia de tal pessoa que faz isso. Amém? Vamos orar? Você ora comigo? Vamos, eu peço as vossas orações, até pelo nosso final de semana, para que Deus dê um final de semana abençoado para nós. Queremos mais uma vez ver o trovão de Deus no nosso meio. Mais uma vez que o Espírito Santo desça sobre nós. Amém? Vamos orar, ora comigo. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, tudo é possível. Da cruz até o trono, a vida.
flechadas não impedirão, nunca abandonará, nunca se ausentará, da noite ou manhã, sua presença será. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. All things are possible. Eu sou vaso, não de prata e nem de ouro, vaso nobre e valoroso que ninguém pode tocar. Eu sou um vaso, não de um material raro, eu sou um vaso de barro, bem mais fácil de quebrar. Vaso de barro, quantas vezes sou quebrado, e de novo sou levado ao oleiro que me fez. Ele me olha com seu olhar piedoso, torna-me fazer de novo e me enche outra vez. O vaso é frágil e o tempo vai passando, então vai se desgastando com as lutas que se vêm. Eu, pobre vaso, por ser frágil e de barro, é preciso ser levado ao oleiro outra vez. Glória a Deus. Vaso de barro, quantas vezes sou quebrado, e de novo sou levado ao oleiro que me fez. Ele me olha com seu olhar piedoso, torna-me fazer de novo e me enche outra vez. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, ó Pai, estamos saindo
recompensados, saindo ajudados, Senhor. Mais uma vez estamos saindo fortalecidos, ó Pai. Ainda que às vezes o remédio é amargo, às vezes fere, Senhor. Mas é assim mesmo, o Senhor sabe o que é melhor para nós. E nós queremos sermos corrigidos, nós queremos sermos julgados aqui mesmo, Pai, para não sermos condenados com o mundo. Eu peço que o Senhor me dê lucidez, me dê graça, me dê sabedoria, Pai, para mim cumprir fielmente o meu ministério que o Senhor tem colocado sobre os meus ombros. Ó Pai, o Senhor é responsável. O Senhor cuidou até aqui. Nunca o Senhor me deu um espírito errado. Eu creio que o Senhor tem me dado um espírito correto. Eu creio que o Senhor tem me ajudado até aqui, Senhor. Estes 4 anos, sem dúvida alguma, temos sido um farol para este estado. Sem jactância, sem orgulho próprio, mas temos sido um farol. Que o Senhor continue nos ajudando, ó Pai, a mantermos o nível cada vez mais alto, nível espiritual. Que possamos cada dia mais subirmos mais alto, mais alto, mais alto e mais alto. Até cruzarmos, Senhor, e estarmos juntinho a Ti. Ajuda o meu irmão, Senhor. Eu oro nesta hora por tantas pessoas que estão desviadas, estão fora da comunhão. Meu Deus, Senhor, o Teu Espírito Santo, agente de Deus, possa visitar estas pessoas. Eu apresento a cada um nas Tuas mãos, Pai. Os enfermos sejam curados, os oprimidos sejam libertados. Ó Deus, que os cegos possam ver, que o surdo possa ouvir, ó Pai, que os paralíticos possam andar. É a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, Deus continue abençoando a todos vocês, Deus continue energizando. Eu continuo pedindo as vossas orações ao meu favor, que Deus possa continuar nos abençoando. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Que Deus possa nos ajudar, Deus possa nos dar graça, levantar mais ceifeiros para cuidar desta seara. Esta seara já está no tempo do amadurecimento. É o tempo da colheita agora. Amém? Deus possa te abençoar. Esteja conectados conosco. Hoje à noite, a partir das 19 horas. Amanhã às 8h30 da manhã. Amanhã começamos mais cedo. 8h30 da manhã. E ore, desde já, ore pelo culto da noite. Ore pelo culto de final de semana. Amanhã às 18 horas nós teremos aquele momento com a família. O tema será sobre a internet, benefícios e malefícios. O tema será a internet. Amanhã, a partir das 18 horas, momento com a família. Muito importante esse programa. Domingo, escola bíblica, culto com a mocidade, culto à noite. Eu peço as vossas orações. Se você puder orar, jejuar por estes cultos, por mim,
eu fico mais agradecido ainda, tá bom? Tenho recebido testemunho de pessoas que estão orando. Eu agradeço. Só peço que você continue. Amém? Deus abençoe, Deus ajude. Nosso abraço fraternal para todos. Irmã Eunice Serafim, irmão Daniel Freitas, lá em Nova Mutum, irmã Tânia Pedroso. Deus abençoe. Creio que a senhora já está bem, né, irmã Tânia? Irmão Gilson Sampaio, irmã Creuza Freitas em Vilhena, irmão Vitor Lucas, irmã Marta Mendes em Sapezal, irmã Anita Justino, irmã Railda Betir, irmã Célia da Silva Novaes, irmã Ludmila Martins, irmã Débora Freitas, irmã Rosângela Silva, irmã Patrícia Oliveira em Nova Mutum, irmã Maria Pereira, irmã Tamar Vieira Teles, Nova Mutum, irmã Cristina Ramos, no Paraná. Deus abençoe toda a família, irmã Cristina. Irmã Cleonice Ferreira da Cruz, em Londrina, no Paraná também. Irmã Mariana Galdino, Deus abençoe. Irmã Mariana, irmão Marcos, estão aqui na cidade. Deus abençoe. Irmã Genesi, lá em Itapurá. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te dê força, graça. Te encha com o Espírito Santo cada dia mais. Irmão Luiz Dia da Silva. Irmã Eva, Deus abençoe vocês. Esse casal. Irmã Isabel, Deus abençoe. Já orei pela senhora. Deus abençoe. Creia aí na restauração da sua saúde, do irmão Lucas. Irmã Isaltina, irmã Juliana, em Alto Paraguai, Deus abençoe. Irmã Juliana Plens, ainda lá em Juína, Deus abençoe. Irmã Maria Gabriela, irmão Orlando, irmã Esther, irmão Eliseu Braz Norte, irmão Paulo, irmã Vanessa, Braz Norte. Deus abençoe vocês. Irmã Rebeca Marques, também no Braz Norte. Irmão Antônio, irmã Lúcia, no Paraná. Deus abençoe vocês. Irmão Pedro é o esposo da irmã Cristina, né? Hã? É ele mesmo. Ô, irmão Pedro, Deus te abençoe, companheiro. Deus te ajude, Deus te dê força. Irmão Pedro, evangelista, irmão Pedro, né? Lá no Paraná. Deus te abençoe, Deus te ajude, querido. Muito bom saber que o Senhor está conectado conosco. Saudação aí a todos os rapazes, os filhos. E um abraço fraternal a todos vocês. E se o Senhor nos permitir, às 19 horas estaremos de volta com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus os abençoe. Um abraço a todos. Ficamos com o hino de saída. Simplesmente um pecador. Eu reconheço, não mereço tanto amor, mas foi por mim que tu morreste numa cruz. Eu devo a ti a minha vida, ó meu Jesus. Lá no Calvário fizeste tudo por mim. Os meus pecados sei que já me perdoou. De ramo bravo transformou-me num jardim, e como vaso em suas mãos usado sou. Foi uma luta pra chegar até aqui. Todas as muralhas até agora derrubei. Se todas as provas que vieram já venci, só Deus quem sabe quantas lágrimas chorei.
mas Jesus me confortou. Era ruim, mas também me transformou. Corri depressa para os braços de Jesus. Com muito amor estou levando a minha cruz. Valeu a pena eu deixar tudo de lado. Tenho alegria em ser um homem transformado. Vou caminhando, almejando meu país, que a cada dia eu me sinto mais feliz. Foi uma luta pra chegar até aqui. Todas as muralhas até agora derrubei. Se todas as provas que vieram já venci. Só Deus quem sabe quantas lágrimas chorei. Foi uma luta pra chegar até aqui. Todas as muralhas até agora derrubei. Se todas as provas que vieram já venci. Só Deus quem sabe quantas lágrimas chorei.